sabe-se que a etiologia é multifatorial. Tem N fatores. Pode ser má oclusão, pode ser a ausência dental, pode ser o estresse, que é o maior fator, sim. Pode ser insônia, porque na hora que o paciente pega no sono, é ali que vai descarregar, né? Vamos dizer assim, não é verdade? Então é aí que nós temos que entrar, tá? E com esse estresse acarreta N fatores. A insônia, o paciente se alimenta mal, ele não vai cuidar da articulação dele nunca, né? Então isso vai levar, como diz o meu querido hipnoterapeuta Dr. Rodrigo Costa, o estado emocional do paciente, ele diz muito em cima do bruxismo, né? E ainda, eu continuando aqui, atualmente sabe-se que a etiologia é multifatorial, incluindo, Dr. Rodrigo Costa, presta atenção, incluindo fatores psicológicos, exatamente. Oclusão desequilibrada, hábitos parafuncionais e fatores sistêmicos psicológicos. Sim. Eu desconsidero aqui, muitos artigos, em literaturas vocês vão achar hereditariedade. Hoje nós já sabemos que isso não condiz, não é verdade? Isso é epigenético, não tem jeito, não é verdade? A DTM é considerada uma das principais causas de dor não dentária na região orofacial. Pacientes apresentam vários sinais e sintomas, como dores de cabeça, é a principal. Começa sempre com dor de cabeça, né? A bendita enxaqueca. Dor no rosto e pescoço, que vai direcionando para a cervical, principalmente. Ruídos, né? O estalar das articulações, abertura limitada de boca. Tem paciente que você pede para abrir a boca, não passa daquele limite, assim, ó, né? E aí nós vamos coletando essas informações sobre o possível fator etiológico, sinais e sintomas, e deve ser feito cuidado, né, para o diagnóstico correto. Então, assim, anamnese. Vamos lá, o que eu sempre bato na mesma tecla, uma anamnese humanizada, uma anamnese sucinta. Dê atenção para esse paciente, porque o que esse paciente vai te relatar não é a mesma coisa que o outro. O bruxismo que esse te apresentar vai ser diferente, a causa vai ser diferente do outro. E se você levar isso para a vida como receita de bolo, você vai se dar mal como profissional, porque não é assim. Ok? Então, uma anamnese, coletar os dados para chegar na causa daquele bruxismo, ok? O diagnóstico precoce pode evitar tratamentos complexos, exatamente. Acabei de falar que a anamnese é primordial, como cirurgias e terapia oclusal invasiva. Nós sabemos que a terapia oclusal invasiva, ela é muito delicada. Ela é assim, a gente sabe que a alimentação fica deficiente do paciente, né? Então vamos dar uma atenção para esse paciente de 100%, para a gente chegar num diagnóstico preciso, porque aquele paciente é único, ele não é igual a todos, ninguém é igual a ninguém, tá bom? Vários tratamentos são sugeridos para DTM, indicações são o uso de anti-inflamatórios, medicamentos, né? Ingestão de alimentos macios, fisioterapia, oclusão de talas e acupuntura. Adoro acupuntura, na verdade eu faço a laser puntura, né? Que é fantástico. Além disso, existem várias evidências da redução dos sintomas de dor miofacial com aplicação de laser de baixa potência, claro. E mais recentemente, a nossa queridinha toxina botulínica. Exatamente. Esse artigo que eu vou falar para vocês agora, ele vai confrontar toxina botulínica com a laser terapia. Gente, não quero causar brigas aqui. Isso aqui é um artigo científico que só quis dizer quem é que vai dar vai potencializar, quem vai ser melhor,
né? Mas vocês vão se espantar com o resultado desse artigo. Eu vou falar para vocês. O uso do laser tem crescido demasiadamente aqui, né? Em todas as áreas da odontologia, devido às propriedades terapêuticas, como reparo tecidual, que é o principal que eu sempre falo, a melhora da microcirculação local, que vocês viram na termografia que eu postei, que ela é imediata, além do efeito psicológico positivo. Exatamente, gente, todo paciente, quando a gente pega para fazer um tratamento de bruxismo, um tratamento de ansiedade da conduta, faça o ponto. Eu já ensinei, toda a minha aula eu ensino vocês a fazer o ponto de laser puntura frontal, né, na região frontal, para fazer os pontos para o quê? Acalmar esse paciente, né? Lembra? Triângulo na sobrancelha, um jaule infravermelho cada ponto, mais um aqui no centro. Acalma o paciente. Mas o Technic Lib, tá? Você vai fazer o quê? Você vai pegar os pontos primordiais da laser puntura, fazendo o quê? Ligando essas sinapses, emitindo sinais para o sistema nervoso central, acalmando o paciente, tá? Fora depois que eu vou aprender como se faz isso na hipnoterapia, tá? Vou aprender, né? Mas calma lá, que eu tô chegando. O uso do laser tem crescido amplamente em todas as áreas da odontologia devido às propriedades terapêuticas, como reparo tecidual e melhora da microcirculação local, além do efeito psicológico positivo, especialmente com pacientes com dor crônica. É o que eu sempre falo, a laser terapia em pacientes crônicos é fantástico, tá? A laser terapia é um tratamento não térmico, ele não causa aumento de temperatura, que visa reduzir a dor da DTM através do efeito como anti-inflamatório, modulador da inflamação. Lembre-se, laser ele é modulador da inflamatório. Analgésicos e bioestimulantes, tá? A bioestimulação ocorre através da ativação metabólica, como formação de fibroblastos, aumento de vascularização e atividade mitocondrial, que é a aceleração do ATP, que é a primordial dele, né? Já a toxina botulínica é uma neurotoxina sintetizada por Clostridium bactéria botulínica, que atua eficientemente na dor miofascial e na dor de cabeça. A gente sabe da eficácia do Botox, eu não tô aqui pra dizer que o Botox não funciona não, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque eu trabalho com toxina botulínica também. Então eu não vou falar mal do Botox, tá? Mas existe uma diferença que quem trabalha com toxina botulínica no problema do bruxismo vai concordar comigo no final desse artigo aqui, ok? É classificado, né, endopeptidase de zinco, que cliva uma das ou mais das proteínas na união da acetilcolina com o pré-sináptico da membrana. Isso resulta em quimiodenervação local com perda de massa muscular, promovendo a redução de contratilidade, ok? Buscando melhores tratamentos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com dor miofacial. Então aqui está tudo ok, né? Só para vocês entenderem, não há diferença entre os dois tratamentos para dor miofacial, não há diferença, a eficácia é de 100% as duas, tem uma só diferença. Quem vai agir primeiro? O laser ou o Botox? 2. As diferenças técnicas não alteram a abertura de boca de pacientes da DTM. Os dois dão a mesma abertura de boca, eles melhoram essa abertura de boca, tá? E aí, como é que foi feito assim? Esse estudo, ele foi feito só para comparar, tá bom? Os pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo laser recebeu o laser de galho, alumínio e arseneto, né? Que é o que a gente usa, diodo, né? De baixo nível, baixa potência, 100 mW de potência, comprimento de onda de 830 nanômetros, que é o infravermelho, e emissão contínua, né? E o grupo de toxina recebeu 30 UIs de toxina botulínica, do tipo A.
na primeira sessão e 15 UIs após 15 dias. As avaliações foram realizadas medindo-se na escala EVA, que a gente vai vendo visualmente o restabelecimento do paciente, né? E abertura de boca com paquímetro digital. Para a nosso espanto, o grupo laser apresentou melhora estatisticamente significativa, redução de dor, apenas após 12 dias já aplicar a primeira aplicação. Então vamos lá. Apliquei a laser terapia hoje no paciente com disfunção temporomandibular. Em 12 dias eu resolvi o problema dele. Tá? Analgesia imediata. Não esqueça, analgesia imediata. Ela tem um modulador inflamatório que é contínuo, ok? E os tais resultados concordam com os encontros de vários artigos, que observam melhora significativa no grupo de tratamento da dor. Eles abordaram esse efeito analgésico e bioestimulador à terapia com laser, tá? Outras literaturas também, outros artigos, observaram uma melhora significativa nos pacientes tratados com laser infravermelho em comparação àqueles que receberam dose zero, e redução da dor ocorreu em 82% dos pacientes com dor miofascial. Carrasco e equipe notaram melhora significativa nos parâmetros de dor no grupo de tratamento, o que não foi observado no placebo, tá? Melhora de dor em pacientes com DTM devido ao efeito analgésico e relaxante de baixo nível, laser terapêutico. A redução de dor é atribuída à diminuição da contração e inflamação muscular pelo efeito do laser e músculos secundários, né? Ocorre uma inibição da hiperatividade sensorial dos receptores articulares. Mostraram também melhora estatística significativa na dor e sintomas de eletromiografia de feixe superficial de músculo masséter em oclusão normal após aplicação de luz uma vez por semana. Só uma vez por semana. Vocês sabem que eu sou muito chata. Eu falo, ai gente, aplica 2 vezes, 3 vezes na semana que eu quero ver, né? Aquele negócio que eu quero o paciente bem logo. Mas aqui fizeram só uma vez por semana por 10 sessões e o resultado foi excelente, tá? E essa teoria sustenta que o laser de baixa intensidade reduz a inflamação por diminuindo os níveis de prostaglandina 2, o PGE2, que eu sempre falo nas aulas muito sobre isso, né? Por outro lado, anotaram o que eu falei? Tudo do laser, bonitinho, né? Por outro lado, para os grupos que utilizaram toxina butolínica, a redução da dor foi observada no dia 30º. Então, com 30 dias, houve a resposta, tá? Da diminuição do problema de DTM, tá? Porque ele teve o pico com 15 dias. Com 15 dias teve o pico para chegar em 30 dias e ter diminuição da dor. Ora. Não vou falar. Vamos continuar. Com a aplicação suplementar de 15 UIs. Primeiro aplicou 30 UIs, esperou, tá? Depois aplicou 15. Este estudo mostrou uma redução dos sintomas de dor no 30º dia de avaliação com o uso de toxina butolínica, que é consistente com o resultado. E afirmaram que vários grupos de distúrbio da TM envolvem músculos orofaciais demonstram clara redução dos sintomas de dor aplicando botox. Isso a gente já sabe, né? Além disso, encontraram melhora dos sintomas de dor em 91% dos pacientes no grupo tratado com toxina. Após a injeção de toxina, uma melhora no desempenho aeróbico das células, tá? Então, é o seguinte. Cadê aqui que eu vou pegar pra você? Peraí, os dados... Tá. Então, vamos ao seguinte. Conclusão de tudo isso. As duas terapias são eficazes. Mas quem responde primeiro? Quem é mais rápido? O laser. A laser terapia, ela é muito mais rápida na resposta, porque é o que eu sempre falo pra vocês, o laser é imediato.
O Botox, ele demorou 30 dias para chegar no pico dele de eficácia. Laser terapia não. A laser terapia é imediata. No máximo em 12 dias o paciente já tinha respondido a um excelente tratamento, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que não é para você parar de usar um tratamento ou outro. Eles são eficazes. Você tem que ver o que o paciente precisa. Imediatismo, né? Ou se ele vai aguentar esperar 30 dias num pico de tratamento. Aí fica com vocês. Na minha opinião, eu já gosto de tirar a dor do paciente na hora. É muito mais rápido, não é verdade? Como diz aqui minha querida Fono, laser é vida. Realmente, eu sempre falo isso, laser é vida, gente. Então, o protocolo para bruxismo, como é que é feito? Você vai pegar... Eu gosto de pegar um papel vegetal, prestem atenção. Papel vegetal, lembra da época de escola? Que a gente pegava para fazer desenho? Você vai colocar na região de dor do paciente, da TM, você vai desenhar em cima desse papel vegetal. Você pode marcar os pontos à caneta, tá? A anatomia do paciente no rosto do paciente. Você coloca o papel vegetal e vai contornar toda a anatomia do paciente. Esse papel vegetal você vai guardar na ficha clínica do seu paciente, porque toda vez que ele chegar, você tem um mapinha dele. E você vai saber os pontos onde você marcou. Então você nunca vai errar, você nunca vai trocar os pontos. Nesses pontos, tá? Vamos lá, a dor é crônica, então você vai iniciar a sessão. Você pode fazer de 1 a 2 vezes por semana. Cada ponto você pode colocar. Se a dor é crônica, você pode colocar aí 4 joules do infravermelho. Okay? Infravermelho sempre, gente. Agora, se ele tá numa crise aguda, você pode conjugar. Se o seu aparelho ele conjugar vermelho com infravermelho, você pode conjugar para provocar uma analgesia mais rápida. Ok? E aí você pode colocar. Você pode pôr de 2 a 3 joules cada ponto, porque você vai estar jogando uma energia maior, que são 2 comprimentos de onda. Ok? Fez a laser terapia local, 1 hora de Lib por sessão. Ok? Sem medicação, Vanessa? Sem medicação, tá? Se ele tá com plaquinha, ok. Se ele já aplicou Botox, ok. Mas faça os pontos, ok? Agora, eu vou chamar uma pessoa que ela é fera no bruxismo, tá? Ela vai falar como é que foi a introdução dela no laser. Ela vai explicar muita coisa pra vocês. Ela é muito, muito, muito fera no assunto. Então eu vou chamar a Rê aqui comigo, que ela também vai dar um show agora. Vai dar um show, tá? Deixa eu enviar aqui pra ela. Deixa eu ver. Cadê ela? Vamos esperar a dona Renata entrar, porque ela vai falar pra vocês. Boa noite, Rê! Boa noite! Seja muito bem-vinda, minha querida! Imagine! Obrigada, viu? Obrigada mesmo, que eu sei que não é fácil, né? Não é fácil, mas Oi, pode falar. O laser é diferente, né? Muda a vida de todo mundo. Não tem como. Então me conta um pouquinho para todo mundo a sua experiência com laser, Rê. Como é que começou? Na verdade, eu sempre atuei na área de desordem, mas com outras terapias. As terapias que eram mais comuns eram placa, dependendo da patologia, placa reposicionadora, enfim, o que tinha de tratamento para esse tipo de problema. E eu utilizava muito TENS. Tinha resultados? Tinha sim. Mas depois que eu comecei a usar o laser, os resultados foram diferentes, muito diferentes. Mas eu tinha conhecimento do laser só local. Eu não utilizava o LIB. Aí depois, eu conheci uma professora, sabe, muito fantástica, que faz a gente pensar um pouquinho. E faz a gente mudar um pouco os pensamentos. E aí, quando a gente começa a colocar não só o local, mas colocar sistêmico, os resultados são completamente diferentes. Muito mais rápido.
E aí, como eu começo a associar outras coisas, eu consigo provar para o paciente, inclusive, que o laser tem resultado, como você mesmo mostrou com a termográfica. Então, a gente vê a área daquele processo inflamatório, que está ali naquele quadro doloroso e tudo mais, que o paciente faz essas queixas, ele tem esse tipo de queixa. E quando a gente mostra para ele a área de dor e aponta e mostra na termográfica e vai naquela região, ele vê que realmente é aquilo lá que está doendo. E quando a gente começa a aplicar localmente, sistemicamente, e faz uma nova imagem, a gente consegue provar para ele que realmente tem resultado, e ele mesmo diz que houve uma melhora, porque ele não está sentindo mais dor. Principalmente nos quadros em que não são relacionados à parte muscular, mas quando tem a parte articular junto, uma capsulite, uma retrodicite associada, que o processo inflamatório ali é muito maior, então ele rapidamente vê. Ele até questiona, mas eu não vou tomar nada? Porque se acostuma muito a tomar. Não vou tomar relaxante. Vai tomar relaxante? Falo, não, a princípio não. Vamos ver como vai ficar? Retorna depois de 2 dias, reavalio. Não precisou tomar remédio. Então hoje a gente consegue fazer essa mudança sem necessidade do medicamento, que já era algo que eu não gostava de usar. Sempre eu ia com quente, frio ou TENS. Então, eu já não utilizava muito, só mesmo na necessidade, quando não tinha outro recurso que eu vi que o paciente não evoluía, realmente eu entro com medicamento quando há necessidade. Mas na grande maioria dos casos eu não precisava. E agora, muito menos, não entro com quase nada de medicamento. Nada mesmo. Então, eu sei que que eu sempre usei a laser terapia, né? A medicação, eu contava nos dedos quando eu usava. Mas eu sei que vinham muitos pacientes de outros colegas que só usavam medicações e a maior reclamação deles era que passava o dia com sono. Não conseguia trabalhar, aquela sonolência. Quando tem o uso do relaxante muscular, eu sempre aviso, cuidado com a direção, cuidado que não vai atuar só na desordem, vai atuar sistemicamente. Então, a sua ação vai ser mudada. Então, cuidado no trânsito, cuidado com o que você está ingerindo, porque vai ter repercussão, não tem jeito. Vai ter efeito colateral. Isso, e quando vem do médico pedindo para você dizer o que está acontecendo, que ele fez toda a análise, o otorrino viu que não tem nada, ele pede para você avaliar e como você vai tratar e ver o resultado que o paciente vai ser assistido também pelo médico, ele não acredita como em tão pouco tempo tem um resultado. Sim, sim. Então, e aí eles veem esse resultado, eles ficam mais até motivados a fazer tratamento com a gente. Sim, eles acabam procurando a gente. E aí, quando a gente usa o Botox, tem um outro fator que é um problema. Dói, né? Dói. Dói, né? Dói, né? Ninguém gosta. É caro, né? É caro. E laser não dói. Laser não dói. Uma das vantagens do laser é que ele é indolor. Ele não é invasivo e é indolor. E o custo baixo, se a gente for comparar com o Botox. Exatamente. Custo muito baixo. Muito baixo. Então, assim, às vezes o profissional ele fica assim, mas o aparelho de laser é caro. Só que se você parar e pensar, o resultado que você vai obter e o gasto que você vai ter no consultório é bem menor do que a toxina botulínica. Muito menor. Né? E fora quando você aplica o Botox no paciente, ele perde a propriocepção. Então, para ele mastigar, às vezes é um problema, porque ele não consegue mais. Ele fala, parece que eu não tô mastigando. Tá esquisito. Tá estranho. No ponto exato. Você pegou no ponto exato. A gente esquece o quê? O que a toxina botulínica faz? A principal não é paralisar? Aí ele não tem a função. Ela vai ativar aquele músculo, exatamente. O laser não vai fazer isso. A laser terapia, ela vai o quê? Modular a inflamação daquele músculo, causar uma analgesia e reparação tecidual. O Botox, ele vai fazer o que com aquele músculo, Renata? Ele vai parar, e aí? Como
que o paciente vai ter as E aí? soluções? Imagina o paciente mastigando com aquele músculo. É horrível, ele começa a te questionar. E aí, como que eu faço? Agora eu não consigo comer. Que alimento que eu vou ingerir? Exatamente, exatamente. E outro benefício maravilhoso que você vai proporcionar para o seu paciente, o tratamento sistêmico. Porque além do local, você vai fazer a terapia sistêmica. Porque, gente, Renata, existe terapia local sem sistêmico hoje na sua vida profissional? Nunca mais. Não tem como. Qual é a maior das patologias? Qual é o maior dos problemas do paciente com desordem temporomandibular? Estresse. Não tem jeito. Não tem jeito. Cortisol, não tem tá? jeito. Lá em Ah, o cima. cortisol. Olha o cortisol lá em cima. Não tem jeito. Você tem que Ele trabalhar vai o indivíduo como um todo. Aí olha que legal. Você vai pegar o paciente com uma desordem dessa, você pode até pedir, ó, nós batendo na tecla dos exames sérios. Pede o cortisol desse paciente, pede a vitamina D desse paciente. Estourado. Não tem como. Não tem como. Estourado. E se tá estourado, além disso, ele vai estar com a glicemia alterada e a PA dele alterada também. Esse paciente está todo descompensado. Com a lesioterapia sistêmica, você vai regular tudo isso, vai cuidar do bruxismo dele e ele vai te amar pro resto da vida. Coloca o aparelho para aferir a pressão antes e depois. Quer provar? Prova. Pode provar, Renata? Prova. Fácil. Quer que eu prove, Renata? Simples, se você fica com dúvida, faz em casa. Pega o seu aparelho de laserterapia, afere a pressão antes e afere a pressão depois, ou a glicemia mesmo. Tira, faz o destro antes e depois. É comprovado. É comprovado visualmente, cientificamente. Vocês querem mais o quê? É comprovado. Não tem jeito. Ai, meu Deus, eu tô me empolgando com a outra com você, Renata. Não dá certo esse negócio. Mas é real. Isso é realidade, gente. É a realidade que a gente vive aqui. A Renata, ela sabe do jeito que eu sou. E ela tá nessa pegada. Ela vai lá, ela mostra para que a eficácia do laser, ela sabe disso. Ela mostra para o paciente por A mais B que tá funcionando. E às vezes o paciente chega até com dor de estômago, Renata, no consultório, e sai sem dor de estômago. Sai, né? Que coisa, né? De ansiedade por fazer uma cirurgia, com dor no estômago, e sai sem dor. Sem dor no estômago, sem dor no pós-operatório da cirurgia. Estranho. Então, não, a gente não é macumbeira, não. A gente faz laser terapia. Isso é laser, gente. Ah, mas eu sou dentista, eu posso fazer? Você deve fazer. Por que você não vai fazer? Gente, não existe o paciente chegar no seu consultório, deixar a boca e sair o corpo para trabalhar. Ele é um todo, e você tem que tratar um todo. Se eu já estou dizendo aqui no artigo científico que o bruxismo, é multifatorial o problema dele, e o maior deles é o estresse, é o psicológico, vocês vai o quê? Só vai pôr uma plaquinha de bruxismo e mandar seu paciente bater nas costas dele e mandar ele para casa? Não é assim. Isso não é uma odontologia humanizada que a gente preconiza aqui no protocolo Corade. Não é, Renata? Claro que não, de forma alguma. Mesmo porque esse paciente, ele é assistido, ele tem que retornar para os ajustes da placa, se for o caso, e para você ver como que ele está se comportando. E quantas sessões você vai ter que ter necessidade, se você vai reduzir ou vai aumentar, vai depender muito do quadro e de como ele vem a cada sessão. Porque pode ser que entre uma sessão e outra, haja algum episódio que descompense ele ainda mais. Exatamente. Renata, agora sim, para fechar com chave de ouro essa live maravilhosa com você. Era meu sonho de consumo pegar você. Gente, vocês não têm noção, Renata. Gente, ela é uma enciclopédia ambulante. O que você tem para dizer para todo mundo que ainda não acredita no laser, ou que tem o laser e ainda usa pouquinho? O que você tem para falar para essas pessoas? Eu acho que às vezes é melhor a gente tentar fazer com a gente mesmo, para a gente ter as sensações
e ver. Porque quando a gente prova pra gente o que está acontecendo, fica muito mais fácil da gente mostrar para o outro, até mesmo com outro colega, que às vezes fala assim, mas isso daí faz isso mesmo? Quando você tem o conhecimento e você sabe todas as sensações, você consegue passar isso para o paciente, o que ele vai sentir, como vai ser, assim como para o colega. E aí fica mais fácil de você obter o resultado e começar realmente a acreditar. E as outras formas seriam através de avaliação mesmo. Da pressão, se você tem dúvida, se você acha que aquilo vai realmente fazer ou não, da glicemia, faz o destre, vê como que tá e tudo mais. Da termográfica, existem diversas formas de avaliar e até mesmo a escala analógica de dor para o paciente, que você pergunta antes e depois, ele vai mensurar isso de 0 a 10, como ele entrou e como ele saiu. De imediato, ele vai te mostrar a nota, ele vai te dar uma nota ou igual ou pior, que eu acho difícil. Sempre vai ser uma nota melhor, porque ele vai sair sem dor. Então, se é uma escala analógica de dor, ele vai ter que ter melhorado. Sim. E aí você consegue provar isso, e o paciente, e até mesmo os outros colegas. Então, acho que primeiro a gente precisa ter esse conhecimento, ter as sensações e tudo mais, para depois a gente conseguir fazer as outras pessoas acreditarem que ainda tem algum tipo de dúvida. Mas eu acho que as dúvidas, elas acabam rapidinho, né? Primeira vez que faço afere a pressão, já falo, não é possível, tá errado. Afere de novo, será que tá certo mesmo? Não, tá certo. E ainda com pacientes que tomam medicações, ó, há 1000 anos. Não, isso pior acontece que rapidinho. eles falam assim, vai dar não sei quanto a pressão, e começa a sacudir tudo. Se sacudindo, a pressão ainda dá mais baixa. É incrível, né? É verdade. É verdade. Rê, tem nem como te agradecer. Muito obrigada, minha querida. Imagina. Obrigada por tudo, obrigada pela parceria, obrigada pela amizade, obrigada por tudo. Você é sensacional, você sabe disso. Gente, a Renata, ela é assim, é a Vanessa do outro lado. Quem dera. É a Vanessa do outro lado, acreditem. Às vezes eu e ela, a gente pensa tão igual que o que eu ia falar, ela já pensou, mas você ia falar, ia falar isso. Tipo, é de verdade, Rê. Gratidão por você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Eu tenho que agradecer. Você que tem vergonha de falar. Você superou. Marcou a sua vida. Obrigada por tudo. Obrigada pelos ensinamentos. Que são constantes, são diários. Não são só ensinamentos a respeito de laser. É sobre vida. É sobre ser humano. É ser diferente, de fazer a diferença. Vai chorar, pode falar. Vai nada. Muito obrigada. Gente, vocês querem aproveitar a Renata? Querem fazer alguma pergunta? Aproveita que ainda a gente está com tempo. Podem perguntar, que eu e a Renata, a gente está juntas aqui, a gente responde juntas. Se tiver alguém querendo perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. E já quero agradecer a presença de todos aqui, que todo mundo tá gostando dessa live, Rê. Minha não, sua! Olha lá, Adri. Oi, Dri! Grazi! Gostou, Grazi, da live? Repete o protocolo, por favor. Renata, agora é com você. Pode repetir o protocolo. Se for nas áreas de desordem temporomandibular da ATM mesmo, você pode entrar com o vermelho e infravermelho, porque você quer atuação ali na região mais interna, então o infravermelho faz muito sentido. E aí você coloca nos pontos, pede o paciente abrir e fechar a boca, demarca a região da desordem, demarca os pontos e, como a Vanessa disse, deixa um mapinha que fica mais fácil para as outras sessões. E em parte muscular você vai colocar procurando masseter, temporal, cervical posterior, que são as áreas que tem maior queixa de dor mesmo. E aí você vai pontuando e vai colocando, e coloca sempre o ILIB, que é o que dá o resultado associado, porque ele vai ser sistêmico e consegue ter um resultado mais rápido. Mais eficaz, exatamente.
Aí depende do Exatamente. tamanho de... Como a prof diz, não tem receita de bolo. Depende do tamanho do masseter, depende de várias coisas para você fazer toda a divisão dos pontos e tudo mais, para saber quantos jaulas você vai colocar. Gente, eu tô falando, ela fala igualzinha a minha, às vezes eu pode estar fazendo. Eu faço exatamente igual. Não existe receita de bolo, gente. Você vai pegar, às vezes, um homem com uma altura enorme, às vezes um homem baixinho, às vezes você vai pegar uma mulher mais gordinha, uma mulher mais fininha. Então, assim, você vai ter que saber a anatomia de cada um, não tem jeito, né? Então, não tem receita de bolo. Os pontos vai de acordo com a anatomia desse paciente, de acordo com a estatura desse paciente, né? Às vezes tem um rosto mais quadrado, mais arredondado, mais triangular. O masseter, às vezes, vai ser mais alongado, mais encurtado, mais... Depende Claro. também da atividade, né? Às vezes o paciente está com uma hiperatividade maior, então aquele músculo tem um tônus maior, né? Então tudo isso vai ter mudança, por isso que os tratamentos são individualizados e personalizados, né? Sim. Eu tenho muitos pacientes, atletas, que têm esse problema de bruxismo na hora de exercer a força. Então, eu não uso plaquinha para os pacientes dormir, gente. Eu peço para usar plaquinha na hora da atividade física. Também. Né? Também. Não há necessidade de você dormir. Ele vai usar na atividade física, que o problema dele tá ali e não no dormir. Sim. Tá? Gente, obrigada. Vamos deixar a Renatinha descansar. Que amanhã tem muita coisa para fazer. Amanhã tem o Rock Brasil, sábado tem Rock Brasil, domingo tem Rock Brasil. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Posso encerrar? Cadê o boss? Deixa eu ver. Quem tá aí? Renata, Cristiane, Letícia. Beijo, querida. O Anderson, que estou aqui na Unesp. Ah, é? Que legal, Gente fono, querida. Que delícia você aqui. Valores das sessões. Olha, aqui em São Paulo, eu cobro cada sessão R$300. Aqui em São Paulo. Você cobra quanto aí, Renata? No interior não dá para cobrar esses valores, Vanessa. Tem que cobrar uns 150, não consegue cobrar muito. Metade. Não tem como. Tá. Vai depender da sua área, da sua região, né? E depende também, assim, às vezes você estabelece algumas sessões, aí você faz um pouco, até menos, para o paciente poder, para ele poder fazer todo o tratamento. 300, R$350 a gente cobra por sessão. Quando você vai fechar um pacote de 10 sessões, você baixa esse valor. Sim, aqui, quando a gente baixa, a gente pode cobrar de 250 a 200 cada sessão, aí você fecha o pacote com 10, o paciente paga parcelado, não tem problema nenhum. É assim que funciona, porque a gente consegue atingir o maior número de pacientes e até mesmo conseguir promover uma melhora para esse paciente. Se às vezes você coloca um valor muito alto, não consegue. Não, mas agora eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu atendo umas pessoas que são bem carentes mesmo, assim. Existem pessoas que eu não cobro, que eu sei que vai fazer falta para eles se eu cobrar R$30. Mas também tem pessoas que eu atendo que eu cobro R$30, R$50. Então, assim, depende muito. Gente, depende muito. É personalizado até nisso. Porque eu não vou conseguir jamais ver um paciente que está precisando do laser e eu não atender. Eu vou me sentir mal. Eu já atendi paciente que não tinha dinheiro para pagar a primeira sessão. Ele tinha dinheiro para pagar a segunda sessão. A primeira ele não tinha, mas eu fiz a sessão mesmo assim. Eu falei, é presente para você ver que é eficaz. Aí ele se motivou mais ainda a fazer o tratamento. É isso aí. Então, assim, isso vai de você. Eu não tô falando para você sair por aí sendo Madre Teresa de Calcutá. Sim. Porque nossos estudos são caros, nossos aparelhos são caros. Só que assim, quando Deus toca no seu coração, você vai saber a hora de agir e fazer isso daí que eu acabei de falar. Então, tem o momento certo, né?
Ai, já falei demais, sabe? Né? Cadê o boss? O boss sumiu? O boss falou alguma coisa aí. Eu não vi, tá vendo? Eu me empolguei aqui. Boss, cadê você? A gente pode encerrar? Tem algum recado para dar? Beijo, beijo. Eu que agradeço vocês aqui. A Renata é a melhor do mundo. A Renata é a melhor do mundo. Eu não tenho dúvida. E ela é minha. Acho que o boss foi... Ele é o fotógrafo oficial, seu Luiz. Ele é top. É. Ai, próxima live? O quê? Falar da próxima live, boss? É isso? Nossa, o boss vai me matar, porque eu tô dando recado aqui tudo picado. Vamos esperar ele falar. Gratidão, Dri. Gratidão é o que falo. Ele pediu. A Renata tem que participar mais vezes. Ele... Tá. Então é o seguinte, próxima live. Vou falar da próxima live. Próxima live, semana que vem, será sobre laser terapia, fototerapia na harmonização orofacial. Então, nossa, tem muita coisa legal para falar, né, Rê? Uhum. Mas não é a Renata convidada. É uma outra aluna do Protocolo Corade também, que Renata é minha aluna do Protocolo Corade do curso online. Olha que orgulho para minha vida. Mas na próxima live será uma outra convidada para falar de harmonização orofacial. E nós temos a semana do laser, né, Renata? Que é dia 17, boss, eu não lembro a data, 13? 17 a 21 ou 13 a 21? Ai, boss, me lembra aí, por favor. Eu já esqueci. Joyce, querida, um beijo. Joyce, você tem que estar na minha live semana que vem, que eu vou falar de laser terapia, fototerapia na harmonização orofacial, hein? Por favor. Por favor. 13 a 17. A semana do laser, de 13 a 17 de abril, nós vamos ter uma semana inteirinha, intensiva de conteúdos de laser, com protocolos inovadores. Tá maravilhoso, não percam. Anotem na agenda, de 13 a 17 de abril, semana do laser. Então se inscrevam. Quem não se inscreveu ainda, por favor, tem que se inscrever. Senão não vai participar da semana, hein? Já tô avisando. Tem que se inscrever. E quem se inscrever recebe os conteúdos, todas as lives. E a Renata caiu. Beijo, Rê, obrigada. Recebe todas as lives e os e-books também. Tá bom? Sim, para todos os profissionais. Atua no laser? Pode vir que a gente vai falar sobre tudo. E vai ter muita surpresa nessa semana do laser, hein, gente? A gente tá preparando muita coisa boa. E eu acho que vai ter várias presenças aí especiais, tá bom? Gente, obrigada, boss. Galera, gratidão. Renata Baleiro, minha querida. Beijo, beijo, beijo no seu coração. Obrigada por ter superado essa e estar aqui com a gente. Boss, obrigada. Obrigada por tudo. Meus alunos queridos do Protocolo Corade, obrigada, obrigada, obrigada. A live de hoje foi sensacional, foi maravilhosa. Obrigada quem não é do meu aluno do Protocolo Corade está aqui prestigiando, participando. É muito importante isso, é o que eu falei, vamos nos unir a favor do laser, a favor dos pacientes, a favor de uma saúde humanizada. Tá bom? Gente, qualquer coisa é só me chamar. Quem quer se inscrever na Semana do Laser, o link está na minha bio, vai lá no meu perfil no Instagram, lá naquele linkzinho azul, clique em cima e se inscreva. Tá bom?
Gente, gratidão, Deus abençoe a todos. Obrigada mais uma vez. E a gente vai se falando pelo direct, pelo WhatsApp, é só me chamar que eu sempre tô aí. E semana que vem tem mais uma Live Class. Espero todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.